Olá pessoal, a graça e a paz, que bom vocês estarem aqui. Esse é o módulo Adoração e essa é a nossa sexta aula. Essa é a Escola de Formação Cristã, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre expressões físicas de louvor e adoração. Então, nós entendemos que é extraordinário como a presença do Senhor virá ao nosso meio na medida em que experimentamos cada uma das expressões físicas, ou seja, das expressões bíblicas de louvor e de adoração. Quando nós voltamos um pouquinho lá na nossa primeira aula, nós podemos entender a diferença entre louvor e adoração. Ou seja, louvor, nós aprendemos que nós louvamos a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por toda a sua criação, por toda a sua natureza, por tudo que Ele fez na nossa vida, que Ele faz e que Ele fará, pois Ele é digno de louvor. E na adoração, nós aprendemos que nós adoramos a Deus por tudo que Ele é, pelas suas qualidades, pelos seus atributos, por tudo aquilo que Deus representa para nós. Nós adoramos a Deus em sinal de reverência, nós adoramos a Deus porque nós damos valor a tudo aquilo que Ele é, a tudo aquilo que Ele faz. E hoje nós vamos aprender, como expressar isso, então, diante de Deus. Nas aulas passadas, nós aprendemos então que a adoração ela tem a ver com o nosso espírito e nós estávamos então estudando ali um pouco sobre o caráter do adorador, sobre uma vida de quebrantamento, de arrependimento, uma vida de contrição, uma vida em que nós precisamos ter, para que seja gerado em nós essa adoração genuína, e essa adoração é genuína de dentro para fora que vai trazer as expressões de adoração num sentido livremente falando. Então nós vamos aprender agora algumas expressões de louvor. Ficar em pé. Ficando em pé, você está dizendo que você está em sinal de respeito. Muitas vezes nós começamos os nossos cultos, nós começamos os nossos momentos de louvor, de adoração, ficando em pé, E é um sinal de respeito à pessoa de Deus, à presença de Deus. Em 2 Crônicas 20, versículo 19, a palavra diz: Então se levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Em Apocalipse 7, de 9 a 10, a palavra diz: Depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, com palmas nas mãos, clamavam com grande voz: Salvação ao nosso Deus que está sentado ao trono e ao Cordeiro. Então, ficar em pé é um sinal de respeito, é um sinal de reverência ao nosso Deus. Essa é a primeira expressão de louvor, que nós podemos ter por tudo aquilo, em respeito em tudo aquilo que Deus fez. Então, nós ficamos em pé para considerar a pessoa de Deus. Segunda expressão que nós podemos aprender em louvor a Deus é aplaudir. Quando nós aplaudimos, seja depois de uma canção, seja depois de uma oração, seja depois de algo que foi profeticamente mencionado, sobre a igreja, nós expressamos então uma alegria, um regozijo e uma aprovação. Então, o aplaudir, ele está totalmente ligado a você estar conectado com aquilo que você acabou de receber de Deus. E isso é muito, muito interessante. Em Salmos 47:1, a palavra diz: Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, com voz de alegria, com voz de celebração, com voz de vitória.
Em muitas passagens da Bíblia, nós aprendemos que nós temos que cantar e cantar alto. Nós temos que cantar com voz de triunfo, com voz de celebração, com uma voz alegre, né? Porque nós sabemos em quem nós temos crido e nós sabemos que Ele é digno de todo louvor. Em Isaías 55, no versículo 12, a palavra diz: com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outreiros exclamam de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. É muito lindo pensar que a criação de Deus, né, comparado, né, a nós, né, que nós podemos bater palmas em celebração, em ato de eu estou ali exercendo algo que meu coração está pedindo para fazer, porque eu reconheço, um ato de reconhecimento a Deus, da bondade e da divindade que Ele tem. Uma outra expressão de louvor é marchar. Marchar é uma expressão física de uma vitória extraordinária. Marchar ao redor de Jericó, por exemplo, né, conforme a ordem de Deus, trouxe completa vitória. Então, Josué, na palavra em Josué 6, do versículo 2 ao versículo 5, a palavra diz: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu pai rei e aos seus valentes, vós todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então é uma estratégia muito tremenda. Quando nós marchamos, nós colocamos então ali toda a força, né, do poder mesmo que contém a adoração, o louvor a Deus. E nós estamos então declarando que nós estamos fazendo aquele ato, né, que é um ato profético, esperando vitória. Então, quando você fizer isso no momento de louvor, no momento de adoração, saiba que você está fazendo isso porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. A palavra de Deus, ela diz assim: para que nós prestemos um culto ao Senhor, um culto racional ao Senhor. Então, tudo que nós fazemos a Deus, ele tem que ser feito com entendimento. Tudo aquilo que nós fazemos em meio aos louvores, em meio ao momento de adoração, ou seja, né, ficamos em pé, batemos palma, quando nós marchamos, nós temos então um entendimento por que nós estamos fazendo isso. Nós não inventamos nada. Na verdade, nós fomos criados com tudo isso dentro de nós já, né? Com essas expressões todas dentro de nós. Uma criança muito pequena, e eu digo mais, um recém-nascido, ele já tem essas expressões de louvor e de adoração dentro dele, porque foi o próprio Deus que nos criou assim. Dançar também é uma expressão de louvor. Dançar é a expressão física mais demonstrativa do louvor. Requer o uso de todo o corpo. Envolve uma libertação total e completa de todas as inibições e de toda a consciência pessoal, ao obedecermos a Deus dançando perante Ele com todas as nossas forças, né? No Salmos 149:3, a palavra diz: louvem o seu nome com danças e lhe cantem louvores com adufe e harpa. 2 Samuel 6:14, a palavra diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal e de linho.
É engraçado quando muitas vezes nós voltamos de celebrações, né, onde nós estamos assim com o nosso coração totalmente esperançoso, totalmente preenchido da presença de Deus, seja um encontro face a face com Deus, seja um período em que nós estamos ali envolvidos com o Senhor, num período de adoração em que nós estamos dançando, em que nós estamos celebrando, em que nós estamos colocando toda a nossa alegria, né, extravasando a nossa alegria diante de Deus. Muitas vezes parece que nós estamos fazendo isso sem sentido, mas não. A palavra de Deus diz que Davi dançava com todas as suas forças. Então ele extravasava aquele sentimento que ele tinha de tanta gratidão, de tanto reconhecimento em forma de dança. E é isso que nós devemos fazer também quando estamos em meio aos louvores, em meio à celebração daquilo que Deus fez por nós. Isso é um ato de reconhecimento. Né? O louvor ele precisa ser festivo, ele precisa ser alegre, ele precisa ser reverente, né? Nesse sentido de reverenciar o poder, a majestade de Deus. E isso ele é contabilizado sim como ato de alegria, e nós devemos expressar a nossa alegria em meio aos louvores. Riso. Há uma expressão de tal gozo no Senhor que a única forma de expressarmos que é através do riso. Grande cura e livramento frequentemente vem nessas alturas de riso, né? Um riso santo perante o Senhor. Verdadeiro riso é uma manifestação de alegria profunda. Salmo 126, 2, a palavra do Senhor diz: A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Jó 8, 20 e 21 diz assim: Certamente Deus não rejeita ao reto, nem toma pela mão os malfeitores. Ele ainda encherá de riso a tua boca e os teus lábios de alegria. Então, essas foram as expressões físicas de louvor na manifestação, né, no período ali do louvor, como que a gente reage, como que a gente tem a liberdade de agir em todas essas expressões que nós falamos aqui. E isso é tremendo, porque nós temos assim em Deus uma liberdade muito grande. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos o Espírito Santo, quando nós conhecemos aquele que nos chamou para participar desse culto que será eterno, né? Nós temos então a liberdade de expressar em Deus todo o nosso corpo, todo o nosso ser. A partir do dia em que você se converteu a Jesus, em que você entregou o seu caminho a Jesus, em que nós nos convertemos, nós entregamos as nossas vidas a Ele, nós já passamos a viver um culto diante de Deus. Então, nós passamos a viver esses momentos, né, com essas expressões e não precisamos estar somente quando estamos na igreja. Não, nós passamos a viver um culto como estilo de vida, é um estilo de vida de um adorador. Então, quando você estiver na sua casa, quando você estiver em qualquer lugar que você estiver louvando a Deus, você tem a liberdade, né, de bater palmas, de rir, de dançar, de celebrar, de marchar, né? E por quê? Porque nós fazemos isso para expressar aquela alegria e a gratidão que nós temos dentro de nós. Agora nós vamos falar sobre expressões físicas de adoração. Na esfera natural, levantar as nossas mãos é um sinal de rendição. Em adoração, um sacrifício de rendição a Deus. Então, quando nós levantamos as nossas mãos, apresentamos as nossas mãos a Deus, nós estamos em uma expressão física de adoração. Esse ato, né, de levantar as mãos é um ato muito forte, muito poderoso, né? E nós vamos ler aqui em Romanos 12, versículo 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional.
Salmo 141, 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. É um buscar, né? Quando nós levantamos as nossas mãos, é como se nós dizemos a Deus que nós não temos mais nenhum argumento perante a Deus, perante a palavra, nós nos rendemos a Ele, nós nos entregamos a Ele. Então, todas as vezes que você levantar as suas mãos a Deus, em sinal de adoração a Deus, você expressa que você está rendido e que Ele pode fazer de você ou na sua vida o que Ele deseja. Tipo assim, que seja feita a tua vontade. Então, quando a igreja consegue estar nesse processo, né? nesse lugar de adoração em que a igreja levanta suas mãos conscientemente, ou seja, num culto racional, é tremendo. Por quê? Porque nós estamos tendo a consciência de dizer: Senhor, o Senhor é Senhor da minha vida e o Senhor pode fazer tudo aquilo que o Senhor desejar sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todo lugar que você colocar a planta dos seus pés. Uma criança, ela pode ser recém-nascida, ela pode ter poucos dias de idade e nunca ter ido à igreja, mas ela contém essa expressão e as outras também dentro do seu ser já, porque foi Deus que nos formou assim. Esse levantar das mãos, ele está totalmente ligado a algo que Deus já colocou dentro de nós, Deus já plantou isso dentro de nós. Nesse momento vocês vão assistir um vídeo bem pequenininho, mas que pode expressar muito forte como nós fomos criados para adorar a Deus. E é maravilhoso isso. Oh, all of the glory belongs to you. Oh, yeah. All of the glory belongs to you. You deserve it. You deserve it. You deserve it. All my worship, you deserve it. Say all of the glory belongs to you. Yes, Lord. All of the glory belongs to you. Thank you, Jesus. My hallelujah belongs to you. Yeah, and she said, let's just keep it out. And then, if she has any spin-ups or anything. Levantar as nossas mãos pode também ser um ato de abençoar. Abençoar Deus. Salmo 64, 4 diz assim: Eu te louvarei enquanto eu viver, em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Salmo 134, 2 diz assim: Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Esse é um sinal muito, muito legal, muito forte, muito poderoso. Levantar as suas mãos pode ser uma expressão de oração e de súplica. Salmos 28, 2, a palavra de Deus diz: Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo templo. 1 Timóteo 2, 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Então, levantar as mãos é um ato de rendição, é um ato de sede por Deus e é também um ato para abençoar a Deus. Prostrar-se ou ajoelhar-se.
Prostrar-se ou ajoelhar-se são gestos de reverência e respeito a Deus. Então, quando nós nos prostramos, quando nós nos ajoelhamos, nós dizemos que nós ficamos então sem reservas e nós dizemos a Ele com a expressão do nosso ser que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é digno, que Ele é poderoso. Nós, com esse gesto, nós nos rendemos totalmente a Ele. Na palavra de 1 Crônicas 29:20, a Bíblia diz assim: Então disse Davi a toda a consagração: Louvai ao Senhor vosso Deus. Assim toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor, perante o rei. Uma outra forma de nós expressarmos a adoração a Deus é ficando em silêncio. Ficando em silêncio para ouvir o que Deus tem a dizer, né? O silêncio pode ser também uma expressão de adoração a Deus. Salmos 46:10, a palavra diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eclesiastes 3:7 diz assim: Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então, tudo isso está intimamente ligado a expressões de adoração a Deus, né? Muitas vezes o Senhor pode pedir para que nós fiquemos em silêncio, ou o Senhor está em silêncio, ou Ele fica em silêncio perante a nossa vida. E nós temos que saber que nesse período nós precisamos esperar, porque Deus quer falar. Amém? Lágrimas. As lágrimas são frequentemente uma resposta ao amor intenso e à compaixão de Deus. Em Atos 20, 36 e 37, diz assim: Tendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Levantou-se um grande pranto entre todos e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Lágrimas acompanhando o louvor são uma expressão de completa gratidão e adoração. Trazem muitas vezes uma libertação emocional e também uma cura interior. Então, amados, né, não vamos ter receio ou ficar intimidados quando nós sentimos a presença de Deus. Não vamos ter vergonha de chorar, de derramar as nossas lágrimas. Nós não podemos ter vergonha de chorar, de derramar as nossas lágrimas. As lágrimas normalmente precedem uma grande alegria e uma grande vitória. Nós temos que ter liberdade na presença do Pai, liberdade na casa de Deus. Quando nós choramos, nós nos quebrantamos, nós entregamos isso como também uma expressão de louvor, de adoração, isso não quer dizer um sinal de fraqueza em nós. E ainda que queira dizer isso, a palavra de Deus diz que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Então nós precisamos chorar mais, nós precisamos clamar mais, mas não levando isso para somente um lado emocional, né? Emocionalmente falando, ou algo que seja mecânico, né? Estou chorando aqui, mas não estou sentindo realmente que eu preciso me arrepender ou que eu preciso mudar e transformar minha vida. Não, tem que ser algo com entendimento, né? Lógico, mas assim, nós precisamos deixar que isso venha fluir, porque isso faz parte das expressões de adoração a Deus. As lágrimas, elas vêm precedendo, então, uma grande alegria, uma grande vitória, né? Em Salmo 126, 5 e 6, a palavra do Senhor diz: Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, né, a palavra já diz que nós temos que orar, que nós temos que clamar, que nós temos que adorar, semeando em lágrimas, muitas vezes, mas nós vamos voltar com grande alegria. E isso é uma expressão em liberdade também diante de Deus, que nós devemos ter
através do louvor e através da adoração. Dançar. Dançar não é mais importante do que as outras expressões de louvor. No entanto, é mais controverso e, portanto, precisa de mais explicações do que algumas outras formas. As definições, então, a definição de dançar, tá? Dançar é altamente demonstrativo, requer o uso de todo o corpo de modo a expressar a alegria, o louvor e a adoração perante ao Senhor. As palavras hebraicas e gregas para traduzir dançar significam pular, levantar os pés e saltar. Por outras palavras, algo espontâneo, né? Nós temos que estar com toda essa alegria para ser extravasada espontaneamente, né? Em Atos 3, no versículo 8 diz: saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Salmo 149, 3, a palavra diz: louvem o seu nome com danças e cantem louvores com adufes e harpas. Então nós precisamos usar as expressões de louvor, as expressões de adoração em meio à nossa vida de um culto a Deus. Nós sabemos que Deus está entronizado em meio aos louvores, ou seja, Deus está morando em meio aos louvores, né? Mas quando nós lemos lá em Salmos 22, versículo 3, a palavra diz: porém, tu és santo, o que estás entronizado ou o que habitas entre os louvores do seu povo, entre os louvores de Israel. O que significa então esse Deus habita em meio aos louvores? A palavra traduzida como entronizado ou habitas é a palavra hebraica yashab, que significa habitar, permanecer, assentar ou morar. Né? Se nós olharmos os versículos 1 e 2 de Salmos 22, nós vemos que o salmista estava se sentindo um pouco desamparado por Deus, né? Perguntando a Deus por que ele estava tão longe, por que ele tinha o abandonado, o que tinha acontecido. Mas no versículo 3 ali de Salmos 22, 3, ele já vem e diz: contudo, né? Tu és santo e está entronizado em meio aos louvores. O que ele quis dizer com isso? Não importa o que eu esteja sentindo, não importa como está a situação, não importa a minha dor, contudo, o Senhor mora, o Senhor habita, o Senhor está assentado, o Senhor permanece em meio aos louvores e eu te louvarei. E isso nós vemos assim uma confissão, né, de confiança de quem via a ação de Deus e de quem via a presença de Deus sobre a sua vida. Então é muito importante nós sabemos que o louvor genuíno, ele começa aonde? Ele começa no nosso coração. Quando nós entendemos isso, nós também conseguimos fazer com que as expressões de louvor e adoração elas saiam de dentro para fora de uma maneira em que nós não vamos condicionar o louvor e a adoração com a situação que nós estamos vivendo no momento, as expressões, né? Não se trata de um lugar físico específico, mas sim do que acontece naquele lugar. Onde houver louvor, adoração, invocação do nome de Deus, significa que o lugar está sendo preparado porque a presença do Senhor irá chegar. O reconhecimento de quem Deus é atrai a sua presença. Salmos 34:1 diz: em todo tempo eu louvarei o Senhor, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Algo interessante da gente aprender é que louvor não é negação, né, do que a gente está passando. Quantas vezes eu cheguei para louvar o Senhor, para adorar a Deus e não estava me sentindo feliz, não estava me sentindo contente naquele momento. Mas depois que eu comecei a louvar e adorar a Deus, eu passei a ficar feliz e a me sentir contente. Por quê? Porque eu esqueci das coisas que ficaram para trás e permaneci
a entregar, né, o reconhecimento de quem Deus era, do que Ele faz. E aí isso tudo veio e transformou o meu interior. Eu pude então celebrar, eu pude então contemplar a Deus. Estou falando isso com uma experiência pessoal de alguém que não só, né, no momento ali ministerialmente falando de louvor e adoração, mas também experiências pessoais quando tiramos um momento de adoração nas nossas casas, na nossa vida pessoal, no nosso tempo sozinho com Deus, no nosso dia a dia. Em 13 anos ministrando louvor diante da igreja, várias vezes eu me encontrei em períodos de louvor ou de adoração em que eu não tinha a alegria que vinha de dentro, saltando para fora, assim, tão livremente. Mas quando você reconhece quem Deus é na sua vida e o que Ele faz por você, você não vai se basear no que você está passando, você vai se basear em quem Ele é. E aí a alegria, ela brota de dentro de você, porque Ele próprio coloca isso dentro de nós. Então, o louvor e a adoração, ela não é uma negação daquilo que nós estamos sentindo, né? A Bíblia nunca diz que enterremos o nosso sofrimento e ao invés disso, nós devemos derramar esse sofrimento diante de Deus, como água mesmo, que vamos supor que contém um jarro cheio de água, então você derrama isso diante de Deus, né? Então, não é para que a gente enterre aquilo e finja que está tudo bem, não, nós temos que derramar aquilo em meio a louvor, em meio à adoração, em meio às expressões. Muitas vezes, né, quando nós levantamos nossas mãos, isso às vezes é algo tão simples, mas quando você está com o coração entristecido, muitas vezes é muito difícil você fazer esse ato de rendição. Mas nós fazemos isso por quê? Porque nós conhecemos tudo que Ele fez, né? Tudo que Ele é. A palavra do Senhor, ela diz, né, como é difícil cantar com o coração entristecido, é como um vinagre na ferida. Em Provérbios diz isso, então é muito forte isso. Em Salmo 142:2, a palavra diz: derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Entretanto, uma vez expressas a Deus as aflições, ele nos concede, então, a alegria necessária, é Ele que nos concede, então, essa liberdade, esse desejo, é Ele que coloca isso dentro de nós. Quando nós conseguimos, né, entregar para Ele tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós estamos passando, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade que nós temos em várias áreas, não sei o que cada um pode estar passando, mas, né, nós sabemos que quando nós entregamos, né, derramamos isso diante de Deus, Ele tem poder para modificar todas as coisas. Então, Deus habita em meio aos louvores. Entenda, quando você está ali derramando seu coração em louvor e adoração a Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, a palavra diz. Ele está ali juntamente com você. Ele está habitando, ou seja, ele está morando, ele está recebendo aquilo, né? Porque a palavra diz isso. Deus habita no louvor, né? Se o nosso coração está cheio de louvor, está cheio de Deus, então todo o nosso ser está cheio de Deus. A nossa casa, né, que o nosso espírito está cheio de Deus. Podemos rodear-nos com a presença de Deus se nos rodearmos com louvor, com adoração a Deus. O louvor, ele libera força. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, né, versículo 10. A palavra também diz que o louvor traz satisfação para o nosso ser. Uma alma que louva gosta de estar com o Senhor e Deus concede-lhe os desejos do coração. Salmos 37:4, a palavra diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. E para que a gente venha a entender aqui o que também, né, o louvor e adoração traz para nós, ele traz vitória, né? O louvor e adoração traz vitória.
Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos, diz a palavra em Salmos 18, versículo 3. Quem deve então louvar a Deus? Toda a carne, a minha alma, tudo que tem fôlego e todos os povos. Toda a carne quer dizer, né? Toda criatura louve ao Senhor. A minha alma, bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que tem fôlego, a palavra de Deus diz, todo ser que respira, ou todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E todos os povos, louvem-te, ó Deus, todos os povos da terra, louvem-te, ó Deus, os povos, todos os povos louvem ao Senhor. Então, todos nós, né, devemos louvar ao Senhor. Aquele que é justo, né? Certamente os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na sua presença. Tá? Isso está em Salmo 140, versículo 13. Os santos, todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, os teus santos te bendirão. Os remidos, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os quais os remiu da mão do inimigo. Os que temem ao Senhor devem louvar ao Senhor. Vós que temais o Senhor, louvai-o. Os servos do Senhor, todos aqueles que servem a Deus, que agem assim para que venham a ser servos dos seus irmãos, para que venham a servir na casa de Deus, todos esses devem louvar ao Senhor. Louvem ao Senhor, louvai aos servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Todos os seus anjos, isso está em Salmo 148, versículo 2. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos celestiais. Toda a natureza louva a Deus. Louvai o Senhor desde a terra, vós todos louvem ao Senhor. Os reis e os povos, reis da terra e todos os povos, príncipes de todos os juízes da terra, jovens e donzelas, velhos e crianças, louvai o nome do Senhor, pois só o Senhor é Deus exaltado, a sua glória está sobre a terra e o seu céu. Aleluia. Salmo 148, de 11 a 13. Quando devemos louvar o Senhor? Em todo tempo, de manhã, de tarde e de noite, né? Desde o nascer do sol até o seu acaso, louvado seja o nome do Senhor. Em todo tempo, todo dia, encha-se a minha boca do teu louvor e a minha glória o dia todo de ti. Enquanto vivermos, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Continuamente, louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em minha boca. E mesmo abatidos, porque está abatida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o meu Senhor e meu Deus. Isso é Salmos 42, versículo 11. E sempre, né? Dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Pai, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós devemos entender que as expressões de louvor e de adoração, elas devem nos acompanhar em toda a nossa vida, em toda a nossa trajetória, em todos os nossos dias, quando? De dia, de manhã, de tarde, de noite, todos os momentos, em todos os tempos, nós devemos estar prestando um culto de adoração a Deus. Que Deus abençoe essa semana e eu vou deixar para vocês aqui uma atividade. Depois de cada expressão física ter sido estudada, tire um tempo para experimentar essa expressão num tempo de alto louvor e íntima adoração. Devem ser escolhidos cânticos previamente no início dessa lição, que ativarão as expressões de louvor e de adoração à medida em que você estiver fazendo isso acontecer aí dentro da sua casa, ou seja, dentro do seu momento com Deus. Que você
aproveite dessa liberdade, que você experimente realmente esse período durante essa semana, com todas essas expressões de louvor e de adoração, e novas experiências de Deus virão sobre a sua vida, sobre a minha vida. É isso que nós queremos. Que Deus abençoe, uma ótima semana. Até a aula que vem. Essa é a Escola de Formação Cristã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.